Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor. Hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Nosso Papo Empreendedor de hoje é sobre empreendedorismo social e sobre legado. Cris, Zizica, sejam bem-vindas ao podcast. Obrigada. Cris, sua segunda vez, na terceira você ganha um presente. Oba! Sejam muito bem-vindas. Queria agradecer a vocês aceitarem esse convite. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social e sobre o legado do seu Vasco. Mas para a gente começar, queria que vocês se apresentassem e falassem para o nosso público quem são vocês, o que vocês fazem. À vontade, Cris. Boa tarde. Olha lá. Sim. Agora, a Cris participou quando tudo isso que era mato. Quando a gente só tinha áudio. Agora nós temos vídeo também, Cris. Muito bom. Legal. Bom, boa tarde. Meu nome é Cristiane. Eu sou diretora-geral da Associação de Convivência Novo Tempo, uma moradia para pessoas com deficiência intelectual. O que eu faço, em resumo, muito resumidamente, é buscar caminhos e alternativas para proporcionar a pessoas com deficiência intelectual autonomia, qualidade de vida, bem-estar. Oferecer suporte e assistência adequado para pessoas que precisam dela para que tenham uma vida plena e de bem-estar. Legal. Dona Zizica. Eu sou a Dona Zizica, né? Eu sou a viúva do Vasco, né? Fui casada com ele. Eu tenho uma filha e mais 2 filhos do coração. E fui a presidente da Novo Tempo. Logo após a morte dele, o Roberto assumiu, e foi um período muito difícil, e depois eu assumi, porque o Roberto, nós gostaríamos muito que ele continuasse, mas não deu, então eu acabei assumindo, porque era uma forma de, no meu entender, né, diante da ausência daquele homem que comandava tudo aquilo, eu poderia preservar o legado, né, assim, como viúva dele mesmo. Porque a Cris já faz a parte dela, que é, né, o profissionalismo, o engajamento e a memória da Novo Tempo. Ela faz isso muito bem. E aí eu fiquei presidente lá, hoje sou só parte do conselho, e é muito gratificante, cheio de lembranças, e é um trabalho maravilhoso também. Sim. Dona Zizica, eu já comentei com a Cris algumas vezes, né? Conheci o Ciente quando eu estava do lado do poder público, né? Eu tive a oportunidade de conhecer seu Vasco 2 vezes pessoalmente, mas para assinatura de documento formal apenas. Mas quando a gente conversa com os colaboradores, quando a gente conversa com vocês da direção, a gente vê o seu Vasco totalmente vivo na cultura da Associação Novo Tempo. Antes da gente falar um pouco dessa história, de como ele conseguiu deixar na cultura da organização uma política de gestão, uma política de atendimento, de qualidade do serviço, eu queria conversar com vocês um pouco para contar a história de como começou a Associação Novo Tempo. O tema hoje é empreendedorismo. Econômico, mas social também para a nossa região e para o país como um todo. Qual de vocês duas querem contar a história da associação? Eu brinquei com a Cris, Dona Zizica, que quando eu pergunto para algum funcionário da associação sobre a história do Novo Tempo, eu fico avaliando para ver se vai contar a história da mesma forma que a Cris conta. Porque é a forma de se perpetuar, né? Lógico, é a memória de lá, né? Cris, conta para nós o que é e como começou a Associação Novo Tempo. Bom, na minha apresentação, acho que eu disse um pouquinho, né, o que eu faço e por que faço, né, e como faço, é eu contar um pouco da história da associação. E não tem como contar a história da associação sem contar a história do seu Vasco, então vou começar contando a história de um pai de 4 filhos, cujo filho caçula, aos 9 anos de idade, sofreu um acidente. Eles estavam num passeio de férias na praia. Vira aí, Cris. E brincando com os primos em atividades de criança,
certamente todo mundo aqui já brincou de rede, já fez algumas estripulias. O Marcão, que é o filho caçula, carinhosamente a gente o chama de Marcão, caiu da rede e teve um traumatismo crânioencefálico muito grave. O Marcão, durante meses, lutou para estar vivo, ficou em coma. Quando acordou, ele tinha perdido muitas funções executivas e motoras, cognitivas, e ele teve que reaprender e se readequar a esse novo corpo que não respondia mais aos seus comandos. Então, o seu Vasco fez um processo de reabilitação com o Marcão muito longo e sofrido, porque de muita exigência. E quando o Marcão tinha mais ou menos uns 15 anos, ele percebeu que o Marcão tinha alcançado um lugar de estar recuperado a sua coordenação motora, com algumas limitações, ele conseguia se comunicar através da escrita, mas o Marcão tinha necessidades e cuidados especiais. Mais ou menos nessa idade, a mãe do Marcos biológica, Zica, a mãe do coração, Mami, como o Marcão a chama, faleceu de câncer, e os filhos mais velhos, o Marcão, como eu disse no início, era o caçula, começaram a sair de casa para fazer faculdade, para se casar, e o seu Vasco, como um homem inquieto, e acho que um pouco disso que a gente vai falar hoje, né, que eu acho que o empreendedor tem uma inquietude, né, no seu ser, uma busca de trazer respostas, o seu Vasco começou a se questionar que vida ele queria para o filho, que precisava de suporte, que precisava de uma assistência adequada dentro de casa. E ele começou a perceber o quanto o Marcão ficava subjugado, né, pelo cuidador, pelas atividades que não eram atividades de um jovem adolescente entrando na vida adulta. E aí ele começou a procurar espaços que pudessem atender a esta demanda, resolver este problema de dar uma vida de qualidade para o seu filho agora adulto, que adquiriu uma deficiência intelectual e motora aos 9 anos. Bom, o seu Vasco procurou muitos lugares e não encontrou nada que ele achasse de fato adequado. Os anos foram passando, né? O Marcão ficou adulto e essa inquietação começou a aumentar. E em dado momento ele encontrou um lugar em Vinhedo, que era uma moradia assistida para pessoas com deficiência intelectual. Embora não fosse exatamente o que o seu Vasco entendia como ideal para o filho dele, ele viu ali uma oportunidade do Marcão ser indivíduo, ser dono da sua história, ter seus relacionamentos, ser tratado com dignidade e afeto. E lá o Marcão morou por alguns anos. Em dado momento, o local onde ficava essa moradia não era um local próprio, e aí os proprietários pediram de volta, e a diretora, na ocasião, se viu, então, sem casa, né, para abrigar aquelas pessoas que estavam sendo atendidas e viviam onde era o lar delas, e foi procurar o seu Vasco. E aí foi nesse momento que o seu Vasco decide entrar de cabeça nesse projeto de moradia assistida e construir um lugar, do ponto de vista dele, adequado para que essas pessoas pudessem viver plenamente suas vidas. Posso continuar? Pode. Continua. Bom, Cris, acho que só a gente fazer um parênteses antes. Ciência intelectual, que é o mote, né, do nosso trabalho, é uma incapacidade na... Estou pensando aqui, vou falar de um outro tema só rapidamente, que é um termo que a gente tem que cuidar muito ao falar, que é o capacitismo, né? Que é prever a incapacidade. Então, já começo usando um termo que não é o mais adequado, mas as pessoas com deficiência intelectual são aquelas que precisam de um suporte para ter uma vida com mais autonomia possível, por terem limitações em algumas grandes áreas do seu desenvolvimento. Comunicação, na área do intelectual, que a gente pode falar das questões do planejamento, raciocínio lógico, memória. Que é diferente de uma doença mental. Por que você também psicóloga, né? Colocar para o nosso público?
Por quanto, né, eu, Felipe, acredito que nós temos que falar sobre deficiência, né, porque existe ainda o preconceito, existe ainda uma certa... Vamos chamar de saúde mental, e aí a gente está falando de, né, um grande grupo, como as psicoses, as esquizofrenias, que são pessoas que podem, desde que tenham um atendimento adequado, levar sua vida plenamente, com independência, autonomia ou não. Né? Sim. Claro, tudo a depender. E muito bem colocada essa questão, Fê, porque a gente vem aí de um processo longo de lutas antimanicomiais, Reforma psiquiátrica. Da gente pensar numa reforma psiquiátrica e, de fato, as pessoas acabam tendo um olhar com preconceito e, muitas vezes, também muito voltado à questão do capacitismo. Então, eu ouço muito coisas do tipo... como uma família tem coragem de colocar o seu ente querido num lugar que não seja a própria casa? E aí, quando a gente conhece o projeto Como Novo Tempo, que pena que nem todas as pessoas têm a oportunidade de dar essa individualidade, esse protagonismo da vida para os seus filhos, por N razões. E aí, quando a gente está falando de deficiência intelectual, nós, de fato, estamos falando de pessoas que têm limitações que vão o impedir de ter uma vida com autonomia e independência sem um suporte adequado. É claro que a gente também fala de um espectro, né, de pessoas que têm, no caso especificamente da deficiência, graus, né, mais leve, moderado ou severo. Então, nós não entendemos hoje mais, e aí isso, o DSM-5, que é o nosso norteador das doenças mentais, coloca isso muito claramente, assim, que não tem a ver com o coeficiente de inteligência como antigamente a gente tratava. Então, você ia lá e classificava de acordo com o número do QI. Hoje a gente não pensa assim, porque eu posso ter uma pessoa que tem um QI baixo, mas que tem todas as suas outras áreas plenamente atendidas e pode ter uma vida de independência, né, de autonomia. Então, bom, basicamente é isso. Só por curiosidade, antes a deficiência... Sim, na verdade, assim, as pessoas com um grau de deficiência mais acentuados, muitas vezes nem conseguem ser submetidas a esse teste, né, de inteligência. Hoje, o que a gente chama de padrão ouro é um teste que chama VISC para as crianças e VAIS para os adultos. Mas para dizer que, assim, quando a gente tinha uma outra nomenclatura, olhava-se muito pela questão do coeficiente de inteligência. Conforme a gente foi avançando, né, no entendimento das questões da doença mental, dos transtornos mentais, né, e pudemos chamar, então, da deficiência intelectual, a gente entende que não é simplesmente o coeficiente de inteligência. Eu posso ter pessoas que talvez não sejam brilhantes para fazer uma faculdade ou concluir os estudos, mas que podem ser brilhantes em outras áreas que requerem uma questão intelectual menor, né? Talvez uma questão artística, né? Enfim, estou elucubrando aqui, mas nesse sentido, assim. Então, não. Hoje, o coeficiente é uma das coisas que a gente pode incluir, mas a pessoa, se tiver autonomia e independência nas outras áreas, ela não vai ter um diagnóstico de deficiência intelectual. Perfeito. Então, seu Vasco encontra um local para começar a moradia Novo Tempo. Vamos avançar de como foi esse processo. Só voltando uma coisa rapidamente, uma outra Sim. coisa que é importante é que precisa ser antes dos 18 anos esse diagnóstico. Então, poderia ser que o Marcão, se tivesse tido o acidente, por exemplo, mais adulto, fosse outra realidade, até pelos conhecimentos que ele já havia adquirido, então, né, no processo de aprendizagem que ele teve ao decorrer da vida. Isso tem a ver com desenvolvimento cerebral. Isso. Exato, isso mesmo. Bom, e aí, então, o seu Vasco decide entrar de cabeça nessa história, nesse projeto de moradia. Como o seu Vasco, tudo que ele fez na vida, eu acho que a Zizica pode contar um pouco mais, sempre foi muito bem feito, muito planejado. O seu Vasco tinha uma intenção do fazer muito forte, mas ele nunca foi impulsivo. E isso é bem importante, assim, porque
ele nunca deixou para depois para fazer nada, mas todas as coisas que ele fez, né, pelo que eu escutei, pelo que eu conheço, né, são coisas diferentes. As Sim. histórias que eu ouvi, o que eu pude vivenciar com ele, sempre foram muito planejadas, né? Então, com a Novo Tempo foi assim, e aí o seu Vasco se debruçou muito sobre isso. Ele foi para fora do país, conheceu diversos modelos de moradia, né? Especialmente na Europa, esse modelo é muito mais vigente, as pessoas entendem que este é um processo que a gente pode ter como oportunidade para as pessoas que precisam de assistência e suporte nas suas vidas adultas. Isso é importantíssimo dizer, Novo Tempo é uma moradia para deficientes intelectuais adultos, então a gente não recebe crianças, então a ideia é que... E com um vínculo totalmente estabelecido com a sua família, né? É uma... Diferente de alguns modelos. É uma associação de familiares. Então, a composição, claro, né? A gente tem um projeto de futuro longo, perene, onde a gente entende que em algum momento os pais não estarão mais presentes. E aí, esta é uma das grandes questões que uma moradia assistida pode responder. Uma grande angústia das famílias é o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Que a expectativa de vida mudou, né? No passado, a pessoa com deficiência vivia menos, correto? Assim como a nossa expectativa de vida aumentou, também das pessoas com deficiência, muito mais, né? Porque a gente tem hoje a ciência, né, a favor, a medicina muito mais avançada. E importante dizer assim que a gente está falando da deficiência intelectual, mas que existem muitas comorbidades que vêm junto com a deficiência. Então, outros transtornos, outras doenças, outras síndromes que podem estar associadas, ou sendo a causadora da deficiência intelectual, ou, enfim, só em paralelo, aí, de fato, comorbidades. Então, um exemplo, pessoas com síndrome de Down. A expectativa de vida era bem baixa, né? Se a gente pensar em algumas décadas atrás. Hoje, a gente já tem pessoas avançando com 70 anos com síndrome de Down, né? E assim também com as demais comorbidades e com a própria deficiência intelectual, que não tem nenhuma questão física e orgânica que impeça, né, o desenvolvimento físico da pessoa, né, e que tem a sua expectativa de vida aí muito perto da nossa. Então, pela ordem natural da vida, os pais vão antes dos filhos, e isso acende uma grande angústia, né, uma grande preocupação para o futuro. Bom, mas voltando na história, estou sendo... Por favor, se eu estiver falando demais, Fique à me vontade. perdendo aí nos conceitos. E o Sebasco fez essa grande pesquisa, né? Nós temos um material riquíssimo na associação que ele deixou, assim, de visitas que foram feitas, e aí ele projetou um modelo. Um dos irmãos do Marcos, filho do seu Vasco, é arquiteto e pôde contribuir desenvolvendo esse projeto, né, junto com alguns outros colegas de profissão ali. E sabe, quando eu fiquei pensando em contar aqui, né, uma das coisas que eu gostaria muito de falar, tanto do ponto de vista físico e estrutural, como do ponto de vista de organização de estatuto e de pensamento para o futuro, eu ainda me surpreendo. O seu Vasco faleceu em 2014. Eu ainda me surpreendo com a visão de futuro dele, como ele era visionário, como coisas que a gente está se deparando agora como uma questão, ele já projetava isso. E aí eu quero entrar numa questão que até, Zizica, queria
Eu acho que assim, tudo que o Vasco fez, ele fez muito bem. Tá certo que eu sou apaixonada por ele até hoje, né? Mas eu acompanhei muito a vida de executivo, de gestor dele, né? Ele começou no cursinho Santa Inês, isso nem é da época, né? Mas foi o melhor supletivo. Então, começou no lugar pequeno e, como tudo que ele fez, cresceu. Daí, do Santa Inês, ele partiu para a Ática, foi a editora, que, em um dado momento, foi a maior da América Latina. E, quer dizer, isso já era uma visão, né? A educação, é um homem que trabalhou para a educação. Aí a Scipione, aí o shopping Finac, acho que muita gente conheceu, né? E outras coisas que ele também trabalhou. Então, tudo que ele fez bem feito, mas ele também tinha um quê de visionário, né? Uma vez, uma parte, ele estava preocupado, mas com as coisas particulares dele. E ele, bem, porque a gente se tratava assim, bem para lá, bem para cá, né? Bem, nossa, tá difícil a parte financeira, sabe essa história, né? Tá difícil essa parte financeira agora, porque não sei o quê, não sei o quê, e agora como é que vai ser a vida? Eu vou começar, bem, nós vamos vender caipirinha na praia. Eu falei, eu vou junto. E como é que seria isso? Aí ele começou a falar, ele montou um empreendimento, e quando eu vi, ele já tinha fábricas para vender esse produto. Quer dizer, isso que você falou, acho que resume o Vasco, né? Eu falei, bem, de repente você já criou, né, uma fábrica aí, um empreendimento enorme. Então, foi assim na vida dele. O conceito de business planner, né, de planejamento de negócio com visão. Olha só, eu me sinto muito privilegiada na minha vida porque consegui alinhar o meu propósito no trabalho com os meus propósitos pessoais, assim, né? Então, de fato, trabalhar na Novo Tempo compõe a minha vida, faz parte da minha vida e se alinha com os propósitos da minha vida. E ter tido a experiência de 10 anos com o seu Vasco foi um grande presente, assim, de poder ter aprendido e me desenvolvido, né, com essa figura. E aí, Zizica, ouvi algumas vezes ele contar, né, a história da Ática, e o curso de supletivo que a Zizica fala, na época chamava Madureza, que era para as pessoas maduras. E também fui apresentada por ele nesse conceito, e eles começaram numa salinha, ele, o irmão e mais um sócio, e eles foram se desenvolvendo, assim, a história do seu Vasco é muito bonita, porque ele é filho de imigrantes, e que com poucos recursos, o pai sempre privilegiou os estudos. E o trabalho, educação, né? Então, né, ensinou o valor do trabalho e dos estudos para os filhos, e aí eles começaram, né, então, e a escola foi crescendo e foi se constituindo como a melhor, né, naquela área que se propunha. E, de novo, voltando, como tudo que o seu Vasco faz é muito bem feito, eles começaram a desenvolver uma editora, uma gráfica própria para produzir as apostilas e para produzir os materiais para Santa Inês. E aquilo foi se consolidando. Então, para ele ter a editora Ática, foi um pulo, porque ele tinha uma estrutura de negócio para atender a escola Madureza Santa Inês, que ele tendo uma oportunidade, que foram das cartilhas, né, Zizica, logo com licitação para o governo, isso. Ele tinha tudo pronto. Então, ele rapidamente entrou no mercado da editorial e começou a produzir aí, não é da época parte de nossos ouvintes, mas cartilhas, né, de educação livros, básica. Didáticos também, né, que ele trabalhou muito. E paradidáticos, então, a minha geração, né, preciso contar, né, quem nasceu em 80, quem nasceu em 70, assim, tem uma história, né, com os livros e todas as coleções, né, da Scipione, da Ática, né, das histórias que permearam a nossa fantasia, a nossa vida infantil, adolescente. E, Cris, muitas vezes você me fala do seu Vasco empreendedor.
disse, maior da América Latina, né? Sim. Foi. E ele criou gráfica também. Ele tinha um parque gráfico, não sei se você sabe disso, grande. Ele tinha umas gráficas onde ele imprimia não só os livros dele, da editora, como outros também. E a senhora colocou que veio, né, essa... Ele acreditava que só ela muda um país. Só ela. Então, realmente, os livros da Ática eram os melhores. Hoje eu não sei falar, porque depois foi vendido. Eles tinham alguns nichos dentro da Ática, que eram uma coleção que ele falava que dava um verniz bem intelectual, com escritores, sabe, Jorge Amado, poetas, com umas edições maravilhosas também. E era nisso que ele acreditava, né? Ele era professor. Para você ter uma ideia, as pessoas... Ele deu aula de matemática no cursinho. O irmão dava aula, acho que, de biologia. E aí, as pessoas tratavam ele de professor Vasco. E a secretária até hoje se refere, né? Se ele pudesse escolher um título, né? Empresário, Professor. Era professor. Professor. Era o que ele tinha, de fato, orgulho muito. Que legal. E como esse movimento? Posso contar mais uma Pode. história que eu acho fantástica, assim, né? Quando ele estava na editora Ática ainda, ainda não existia a prática de oferecer livros para os professores. Sabe aqueles, não sabem, que tem a resposta, e aí, né, a gente era louco para saber. O livro do professor. O livro de livro do respostas. professor, porque normalmente tinham as questões nos livros que o aluno tinha que responder, e aí ele teve a ideia de dar esse livro para os professores, porque não era dado. E aí ele ligou para o cara da gráfica, eu me lembrei porque você falou da gráfica, e aí falou: professor Vasco, deve ter alguma coisa errada aqui, porque está pedindo 50 mil livros aqui para professores, não é 5, não é 50, não é 500, 50 mil, 50 mil. Ele bancou, numa época que não se dava livros para os professores, uma tiragem de 50 mil. O cara da gráfica achou que ele estava errado, não estava nada certo, e a partir de então, constituiu-se essa prática dos professores ganharem esses livros para poder conhecer o material e aí sim indicar para os seus alunos. Então, o seu Vasco foi o cara... Isso é visão de negócio, porque eu vou dar para quem determina na sala de aula, Exato. Vai influenciar os alunos, né? Exatamente. Gatilho de autoridade. Empreendedor nato. Bom, eu estava contando da história da Novo Tempo, né? Então, em 92, a Leni, que era essa diretora desse espaço, procura o seu Vasco, e foi quando ele mergulha de cabeça e decide construir, vai para fora do Brasil, traz muitos modelos, e em 97 a gente começa efetivamente a funcionar neste espaço em Araçoiaba da Serra, que é hoje a associação. Quem estiver nos ouvindo está convidado a fazer uma visita. Tenho certeza que vão se encantar e se apaixonar e vão sair diferentes depois de conhecer o nosso projeto. E aí foi lá, então, a Leni com esses 8 moradores à época. Hoje nós temos 47 moradores. A gente está bem perto da nossa capacidade máxima, a ideia também não é crescer mais. E aí... efetivamente iniciamos as atividades e os trabalhos sempre com um olhar muito voltado para oferecer para essas pessoas essa vida plena, né? Hoje nosso trabalho se fundamenta a partir do que a gente entende de desempenho ocupacional. É um embasamento teórico que a gente tem, que divide as coisas que a gente realiza na vida em 3 grandes áreas, que são os autocuidados, né, que a gente chama de atividades de vidas instrumentais, né, envolvendo também aquelas um pouco mais complexas, as atividades de recreação e lazer e as atividades de trabalho. Então, para a gente, qualquer um de nós, independente, né, de ter alguma questão de deficiência, para ter uma boa vida, uma qualidade, né,
plenamente atendida, a gente precisa ter um equilíbrio entre essas áreas. Então, é isso que a gente busca fazer, oferecer atividades de trabalho dentro de situações muito concretas, voltadas para o dia a dia. Então, nós trabalhamos com oficinas ocupacionais, atividades de recreação e lazer. A pandemia atrapalhou um pouquinho nossas atividades de saídas, mas internamente a gente continuou bastante envolvidos nessas atividades, pensando no desenvolvimento de recreação e lazer, e os cuidados que a gente estimula o tempo todo, né? Desde escovar um dente, ou até o uso de um computador, né? Tudo isso entendendo como uma atividade de vida diária. É um projeto de inclusão social. Gosto muito de uma fala de um outro projeto de moradia independente que fez muito sentido para mim, que fala: juntos podemos morar sozinhos. Então, é isso, né? Você poder estar junto para desenvolver seu protagonismo na vida adulta e poder ocupar os espaços da sociedade. Então, o nosso projeto visa usar a Soiaba da Serra, que foi escolhida a dedo lá em 92, então, quando o seu Vasco começou a pensar nisso, ele escolheu uma cidade pequena, que fosse próxima a um centro grande, pensando no acolhimento que as pessoas podem ter numa comunidade um pouco menor. Então, hoje, nossa associação participa do comércio, das atividades cívicas, do carnaval, com uma atuação muito ativa na sociedade. De novo, né, o tempo de isolamento social trouxe uma vida um pouco diferente, né? Uma exceção, mas essa é a ideia, assim. Então, veja, mais um olhar empreendedor que o seu Vasco teve, né? Já pensar que no centro de São Paulo, ou mesmo de Sorocaba, né, talvez essas pessoas nem fossem vistas, né? É a integração mesmo, né? É a inclusão. Inclusão, não integração. Exato. O que a gente faz, em geral, é buscar a né, num primeiro momento, uma integração. E a gente pensa em inclusão. E, né? Cris, acho que seria legal você colocar a diferença dos 3 termos, né? Que eu me equivoquei e falei ao contrário, mas a integração, a inclusão e a exclusão. A exclusão é quando está fora da sociedade, né? E aí não tem... E esse movimento que a gente ainda não terminou de sair em alguns lugares e alguns espaços, certo? Certo. Né? Então... Porque quando a gente tem um estabelecimento que ele não é acessível, eu ainda estou na exclusão, certo? Um dos exemplos, né? Sim, E quando a gente fala de integração é quando a gente coloca essas pessoas em sociedade, mas sem dar o suporte necessário e adequado para elas estar de fato junto. Elas estão presentes, mas ainda em separado. E quando a gente pensa em inclusão, é entender muito um conceito de neurodiversidade, que é entender que as pessoas são diferentes por essência e que numa sociedade todas elas têm seu lugar. Todas. Claro, isso é um conceito bem amplo, né, de como a gente funciona diferente dos outros e pode ter um lugar de empatia, de poder entender, né, que está tudo bem ser diferente e aí poder acolher essa pessoa diferente, que a gente não precisa ser todo mundo igual, mas é um processo que a gente está vivendo. Então, seria isso, né? Legal. E aí eu acho que tem vários conceitos, né? Você falou muito dessa questão da acessibilidade, né? Então, de que como a gente pode fazer nossa parte, né? Tanto quando a gente olha para uma pessoa e percebe que ser diferente está tudo bem, se ela faz movimentos, como a gente tem visto aí hoje o TEA, né? O autismo com bastante protagonismo aí, ou se ela emite sons diferentes dos meus, ou se ela não consegue ficar quieta, enfim, né? Então a gente tem um campo de neurodiversidade enorme para poder pensar e atuar, né, como cidadãos e, de fato, até as questões físicas, né? Puxa, se eu for construir uma casa, né? Será que eu vou ter um dia um amigo cadeirante ou vou ficar cadeirante um dia? Sim. Porque a questão da acessibilidade vale para nós também, né? A gente acha que a gente está imune a questões, né, do tempo e da... E uma das metas do próprio podcast é que a gente tenha, no futuro não tão longo, né? Muito legal, Fê. A gente, né, já comentou entre a equipe, né? Não gosto quando eu acabo esquecendo e faço um post sem legenda, né? Porque não é só pensar nos espaços na política pública. A política pública começa com a gente, né? E eu acho que o conceito de neurodiversidade traz muito essa resposta, assim, que é como eu posso fazer diferente no meu pequeno mundo, né, na minha bolha, né? E é isso, porque se a gente começa a pensar em transformar o mundo lá, né, longe, grande, né, talvez a gente fique
É só que está ao parado, nosso alcance, né? paralisado. Mas tem um monte de coisas no nosso alcance que a gente pode modificar. Estou fazendo um rodeio, mas eu não esqueci da sua pergunta, que é como o seu Vasco trouxe a gestão, né? Então, viemos para Araçoiaba, que foi já mais um olhar empreendedor do seu Vasco, escolhido a dedo para atender a este conceito de inclusão. E passados 2 anos, a parceria da Leni, que foi essa primeira diretora com o seu Vasco, acabou não se consolidando como ele imaginava que seria, justamente por isso. A Leni, ela era uma pedagoga que tinha um coração enorme e via a associação como uma extensão da casa dela, como uma grande mãe social para aquele projeto. E o seu Vasco, desde lá atrás, já entendia que aquilo tinha que ser um negócio social. A questão do terceiro setor não tinha essa frente que se tem hoje, mas ele já entendia. Tinha essa maturidade, né? Nem sei se falava disso quando a gente Não, está pensando lá em 90 e... Se até hoje utiliza, né, o termo ONG e entidade, que não são termos adequados, né, para um empreendimento social, para uma organização da sociedade civil, e esses temas vão mudando, né, como também no tema pessoa com deficiência, muitos conceitos foram evoluindo, né, mas quando o seu Vasco começou, não existia nada disso em política de gestão, em compliance, né? Hoje a gente vê políticas de compliance muito bem estabelecidas culturalmente, ainda que não esteja no papel, né? Alguns hábitos da associação e que vêm de lá de trás, né? Então, acho que o primeiro passo que o seu Vasco deu para pensar esse modelo de gestão foi interromper aquela parceria com essa primeira diretora que não tinha este olhar e era quem era responsável por toda a questão técnica, porque pode parecer que não, mas as coisas precisam andar juntas. Sim. Elas precisam estar ali para e passo para que haja um alinhamento efetivo da instituição. Não dá para se ter um trabalho técnico que vá por um caminho e um de gestão financeira que vá por outro, né? Então, acho que esse foi o primeiro grande passo que o seu Vasco deu. E aí, a consolidação de um estatuto, né? Pensando justamente na associação como perene e sustentável. Então, como é que esta instituição vai gerir seus recursos para que ela possa existir além destes que estão aqui hoje, né? Este é o grande nosso conceito, nosso grande conceito. E além dele também, né? Que ele se preocupava com isso. Eu sempre falo, né, Zizica, que eu acho que a Novo Tempo fecha um ciclo quando o seu Vasco falece, porque cumpre o seu propósito de existir além do seu Vasco. Né? E como era, dona Zica, essa visão do seu Vasco com esse... Era, acho que a maior preocupação da vida dele, era isso, quando ele estava hospitalizado, ele já falou com o Roberto que iria assumir, ele já estava muito debilitado, mas ele deixou instruções e ele veio gradativamente se organizando, né? Tinha um conselho, ele era o presidente vitalício, eu brincava com ele, e ele foi num crescente. Eu acho que no começo, assim, ele procurou dar o suporte financeiro, né, Cris? Ele injetou muito a parte financeira ali, para aquilo sobreviver, obra, casa, tudo, né? E depois, conselho, aumentou o conselho, ou foi aumentando o número de residentes, e aí ele falece, né? E deu aquele vácuo, né, Cris? Como é que a gente vai sobreviver sem o seu Vasco aqui, né? E ele deixou tudo tão organizado, estruturado, que a gente caminhou, né, muito bem. A Cris cresceu, todos, né? Não quero ser injusta com ninguém. E acho que ele está muito feliz. Com certeza. E, Cris, como que você vê
Eu acho que, eu já falei antes, mas a inquietude do seu Vasco, eu acho que essa busca por soluções, por respostas, veja, né, ele começou pensando numa crise financeira em vender caipirinha e terminou com uma fábrica de caipirinhas distribuindo para o Brasil inteiro, talvez, né, Zizica? Então, ele sempre buscou respostas, e acho que uma das coisas que o seu Vasco me ensinou muito, assim, é o tempo de cada coisa, assim. Não pense que você vai plantar uma alface que seja hoje, vai colher amanhã, né? Então, tenha paciência, trabalhe, duro, se envolva, regue, vá atrás. Que você será reconhecido. Cuide, que você vai colher, que o resultado virá. Então, veja assim, né? Quando eu falei que ele era um homem da ação, sem ser impulsivo, acho que isso é um grande legado, assim. E acho que fazer o bem, né, Felipe? Assim, eu acho que é de um propósito maior. O seu Vasco, ele fez a Novo Tempo, e acho que foi importante essa fala da Zizica, que ele foi, além do nosso fundador, um grande investidor, né, da associação, sem ter... investidor não é a palavra correta, mas ele foi, né, o nosso... Ele acreditou, né, no projeto. Mas ele poderia não ter feito isso. Talvez a Novo Tempo não seja a melhor casa para o Marcos, exclusivamente. Isso era uma coisa incrível que o seu Vasco tinha, assim. Ele nunca olhou a Novo Tempo pelos olhos do pai do Marcão. Ele olhou a Novo Tempo como empreendedor, resolutor de problemas, assim. Então, a Novo Tempo não atende a todos os desejos do Marcos. E eu acho que esta é a riqueza, porque nenhum de nós temos a nossa vida atendida plenamente, né? Sim. Só na barriga da mãe, eu brinco, né? Só é plenamente atendido ali e olhe lá muitas vezes. Nasceu, você vive frustrações. Então, eu acho que isso é um grande legado, assim, sabe? Da capacidade de olhar, não só para a questão que está aqui, mas para todo o entorno que ele se coloca. E, Cris, você colocou a questão da individualidade, né? Eu gostaria que você dessa história. Porque estando dentro de casa, né, a referência é sempre o pai, né, ou a mãe, seja quem for. E aí o seu Vasco tinha um convite, por exemplo, Zizica pode falar isso melhor do que eu, mas para um casamento, né, vai levar seu filho deficiente? Ou vai levar seu filho deficiente para algum lugar? E na Novo Tempo é o contrário, né? Então o seu Vasco chegava, por mais que ele fosse o presidente do conselho, ele era o pai do Marcão. Então muda a categoria. O protagonismo mesmo, né? Sim, ele não é mais o pai do filho deficiente, né? Ele é o pai do Marcão. Sim. Né? E, Cris, puxando, né, para o empreendedor, Faço 20 anos de formada e acho que eu comentei com você, né? Eu fui convidada para fazer uma fala para os alunos de psicologia contando dessa trajetória de 20 anos. Claro, tenho que falar da Novo Tempo, porque se eu me formo há 20, eu vou fazer 18 na Novo Tempo, então minha história passa pela história da Novo Tempo, né? E vou fazer uma defesa à psicologia, porque embora né, a gente não aprenda a ser gestoras, mas muitas ferramentas, né,
Contribui, né? contribuem, né? Então, acho que o psicólogo tem um caminho aí, se quiser desenvolver, para esse olhar de gestão, né, e de liderança. Bom, então eu começo como psicóloga e muito rapidamente eu fui convidada para ser coordenadora do nosso centro equestre, né? O CIENTE, que é nosso Centro Integrado de Ecoterapia Novo Tempo, que acho que numa outra oportunidade a gente pode falar, que tem um trabalho incrível também, que é mais um ponto que mostra o olhar empreendedor do seu Vasco, porque, bem rapidamente falando, né, quando a gente pensa em moradia, a ideia é que seja, de fato, a casa deles. E eu não fico na minha casa o tempo todo passando por intervenções terapêuticas, né? Então, nesse sentido, a gente teve uma filial para poder fazer um braço clínico que pudesse trazer esses atendimentos com excelência também. E aí a gente também tem ali um espaço de promoção social muito grande, assim, né, de atender o nosso entorno e todas as pessoas que contribuem para o projeto da Novo Tempo também receberem de volta, em alguma medida, né, um olhar de cuidado e atenção. E acho que só para a gente continuar um pouquinho falando do Ciente, Eu sou encantada, né, com tudo que a gente pode oferecer dentro do Ciente, porque é uma riqueza grande, né? Então, eu tive o privilégio de participar. Eu sou diretora geral hoje, né? Mas à época ainda como técnica no Ciente, fazendo o trabalho de coordenadora e de psicóloga de lá. Conhecer o trabalho da ecoterapia mais voltado para as questões da educação e das questões psicoterapêuticas, né? E, bom, quando eu apresentei para o seu Vasco esta possibilidade, ele se encantou, porque o lado professor dele falou: é quero. isso, uau! E durante muitos anos a gente fez grupos O nome Educação Agalob veio um pouco depois, na época a gente chamava de PAEDA, que era o nome original da pessoa que propôs a primeira vez esse curso, assim, né? E a gente foi transformando e ressignificando para a nossa realidade. Então, durante muitos anos a gente fez isso gratuitamente, sem nenhuma contrapartida, né? E o seu Vasco tinha muito prazer e muito orgulho desse projeto. O que a gente faz, né? Então, a gente, através do mundo equestre e todas as questões relacionadas ao cavalo, desenvolve habilidades cognitivas que, em geral, estão no centro das dificuldades de aprendizagem. Então, memória, atenção, concentração, raciocínio lógico, planejamento, enfim. E faz isso de uma forma muito rica e muito lúdica. Né? Você desvincula a questão das terapias de sala maçante que estigmatizam essa criança que já está na escola com um milhão de dificuldades, muitas vezes sofrendo bullying, muitas vezes se deparando com aquele problema, sem esquecer, claro, as questões emocionais que isso envolve, né, nesse contexto como um todo. Então, o trabalho se dá em grupo, né, que também tem uma riqueza enorme, né, você está ali com seus pares desenvolvendo atividades, e o resultado disso, assim, é notável, né? Então, a gente começa com a criança de um jeito no início do ano e termina com essa criança entendendo os processos cognitivos, não nesse, mas entendendo por que ela precisa aprender matemática quando ela vai lá e conta: se esse cavalo come 1 quilo de manhã e 1 quilo à tarde, quanto ele come no final da semana? Ou com a importância da lateralidade, porque eu tenho que buscar, enfim, sei lá, no trote do meu cavalo, que ele comece com a mão esquerda ou mão direita, enfim, as coisas passam a fazer sentido de uma maneira muito concreta, muito lúdica, e num universo que é maravilhoso, que é o universo equestre, né? Cheio de magias e projeções que a gente vai fazendo no nosso imaginário, né? Na nossa vida. Respondi este? Sim. Acho que era interessante compartilhar, porque a gente vê esse legado.
Bom, então eu tive essa primeira experiência como coordenadora do Ciente, né? E aí eu fui me desenvolvendo nas questões que eu não tinha, que era da parte mais administrativa efetivamente, orçamentária, né? Questão de pessoas, eu acho que é um caminho que a psicologia, né, contribui muito. E em 2009, a diretora técnica da associação se desliga da associação e eu sou convidada, então, a assumir a direção técnica, né? Mas, sem querer me comparar ao seu Vasco longe disso, mas me identifico na inquietude dele, né? Eu sou curiosa, eu quero saber como as coisas funcionam e como são os processos. E aí eu fui me desenvolvendo nesse sentido, assim, de querendo entender, de querendo saber, justamente porque também tinha esse alinhamento muito forte com a associação, né? Então como é que a gente vai pensar a perenidade? Como é que então que a gente pensa no equilíbrio financeiro dessa associação? Como é que a gente... Porque acho que tinha muito a ver com isso, né? Com o meu envolvimento com a coisa como um todo, né? E, bom, o seu Vasco falece em 2014, como a Zizica falou, a gente fica com um buraco e também fica com um buraco administrativo, porque acho que vale a pena contar que o seu Vasco teve uma morte muito rápida. Então, até agosto de 2013, ele estava muito bem, e aí ele teve um câncer de pulmão já metastático, né? E até dezembro ele continuou indo à associação, né? Com algumas limitações ainda, mas completamente lúcido, né? E aí de janeiro a março, ele falece em março, foi o momento muito difícil do seu Vasco. E é tão interessante pensar assim, né? Porque, embora o seu Vasco tenha preparado a vida, especialmente do Marcos, para o falecimento dele, ele nunca pensava em morrer. Ele tinha certeza que ele ia se curar desse câncer, como ele já tinha passado por outras situações anteriores, né, Zizica? Ele tinha um projeto, né? Nossa, ele morreu com 79. Com 79 anos, né? Ele tinha um projeto que ele estava desenvolvendo. Ele chegava muito entusiasmado em casa. A construção de Araçoiaba da Serra. Então, assim, ele não pensava em morrer, embora ele tenha organizado a vida. Sabe, foi uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho que é muito importante, assim, a questão do olhar que o seu Vasco sempre teve muito cuidadoso para os outros filhos, né? Porque pensar no futuro do Marcão tinha muito a ver com o futuro do Marcão, de individualidade, de protagonismo, de viver em pares, de poder, né, ter um grupo de pertencimento, né, para poder ser pleno, mas também entender que talvez os outros filhos, por mais que tenham obrigação, né, de afeto, de amor, de cuidado com o irmão, não tenham a obrigação do cuidado efetivamente do dia a dia, né? Então, acho que isso é uma outra coisa bem importante de falar, assim, que pai incrível foi esse para o Marcão, para os outros filhos, né, que pôde permitir que eles também desenvolvessem a vida deles plenamente, né, sem ter que cuidar do Marcos nesse sentido físico. E aí, só para ilustrar, eu tive, algumas semanas atrás, o privilégio de conversar com uma família, e eles estavam dizendo como o filho estava bem, né, que alegria ele poder ter esse espaço, né, de individualidade, e aí ele me falou, hoje eu posso ser pai do meu filho, porque quando ele estava em casa comigo, eu era cuidador do meu filho. E hoje eu posso ter uma relação de pai e filho com ele. Então, só para fazer esse adendo, né, do seu Vasco pai, que foi também incrível. Bom, e aí então, em 2014 ele falece, e aí ele também era um grande administrador da associação, né? Ele fazia uma função de direção geral, porque ele articulava todos os setores da associação e pensava na trajetória que a gente ia seguir e alinhava todas as questões, né, na tomada de decisões para o futuro, desse alinhamento, né? Então, o que hoje a gente faz para poder garantir que amanhã a gente esteja bem, esse envolvimento todo, e aí a gente acabou ficando com um espaço ali que precisava ser ocupado, porque nós temos um conselho que é muito participativo, muito envolvido, mas, inclusive, para a maturidade da associação, precisa ser um conselho consultivo, né? Fiscalizador e consultivo. As decisões do dia a dia, das estratégias, têm que se dar no campo da equipe de gestão do dia a dia, né?
Então, em 2017, eu fui convidada para assumir a direção geral da associação, para poder fazer esse olhar que existia antes, mais integrativo entre todas as áreas. Bom, e dizer o que o seu Vasco me deixa de legado, eu acho que ele foi um grande professor, assim, um grande homem, e me ensinou o que eu quero ser, né? Não vou dizer, gostaria de ser como ele, né? E de ter esse olhar para o outro com muita humanidade, né? O seu Vasco foi um cara incrível, mas você nunca vai ouvir em nenhuma das histórias que ele deixou alguém dizendo que ele se gabou em algum momento de tudo que ele fez. Ao contrário, ele sempre nos contou isso como um grande professor, né? Tipo, aprenda a lição, né? Não quero dar lição, não é moral da história, não é nada disso. Olha como eu fiz, veja se pode servir para você. Então, para mim serve, e eu tenho me apropriado. Foram 10 anos que eu sou muito grata de ter tido essa oportunidade. Então, acho que aprender pelo exemplo, liderar pelo exemplo, né? Eu acho que é isso. Legal. Dona Zizica, como que foi para a senhora esse processo de assumir a presidência da associação do seu Vasco? Como eu falei, eu vim substituir o Roberto, que não pôde continuar. Sim. Eu trabalhar, acho que fora, alguma coisa assim. E aí, na hora da escolha ali, né, igual o Papa, né? Sai a fumacinha. Ai, meu Deus. Aí é um cargo que também exige disponibilidade, né? E na hora ali eu falei, não, eu não vou assumir. Eu não tenho um perfil corporativo, né? Eu também sou educadora e com outra visão no campo de artes. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou, né? Mas eu conhecia tudo da Novo Tempo. Eu participava de todas as reuniões ao lado do Vasco. Ele falava assim, quando alguém vinha falar, a Zizica tem que ter um cargo lá no conselho. Quando eu morrer, ela faz o que ela quiser. Tá bom, não vamos discutir, né? E na hora veio tudo isso. Eu falei, mas eu sei tudo, eu participei de tudo junto com ele. Então, eu falei, eu me apresento como presidente, escolhi um secretário maravilhoso, né? Que hoje é o atual presidente, o José Luiz, que assim foi o meu braço esquerdo e direito, porque ele é gestor, né? E a gente foi resolvendo todas as pendências. O Novo Tempo está aí, né? E Cris, Zizica, a gente caminhando para a finalização, empreendimento social que o seu Vasco começou e que vocês continuam? A perenidade, né? A transparência, que ele sempre falou, né? E também quero falar que ele foi um grande pai para minha filha. Ele criou a minha filha. E tem até uma fala dele, né? E esse também é outro lado dele, né? Da amorosidade. Mas acho que eu espero isso para o Novo Tempo, a perenidade, que a Cris continue desse jeitão maravilhoso lá, e toda a equipe, todo mundo. Eu gostaria de acrescentar uma coisa a isso, assim, né? Que nunca conversei com o seu Vasco a respeito disso, porque acho que eram outros tempos, assim. Mas o seu Vasco, como professor que sempre foi, e dentro da sua generosidade, uma das coisas que eu gostaria muito que a gente pudesse desenvolver é transmitir o conhecimento. Então, nós temos plena clareza do lugar privilegiado que nós estamos, né? Como associação. Este trabalho é um trabalho para, infelizmente, poucas pessoas hoje, porque trata-se de uma instituição privada, né? Então, a gente sabe que precisamos andar muito para a gente poder ampliar as questões de políticas públicas, mas eu gostaria de poder desenvolver este campo, assim, de contribuir para que outros modelos, a partir das experiências que a gente teve, dos tombos que a gente levou, né, e dos acertos que a gente teve, de poder contribuir para que esse modelo possa ser ampliado, implantado em outros lugares, pensar em políticas públicas, né, porque acho que se o seu Vasco estivesse vivo, ele caminharia para isso, vendo que a Novo Tempo hoje está tão bem consolidada, porque eu acho que ele estava
nos 10 anos que eu passei com ele, né? E a Novo Tempo tinha 17 quando ele faleceu, eu acho que ele estava consolidando a Novo Tempo, né? Preparando esse terreno para que os outros gestores, pais, famílias e conselheiros viessem e pudessem usar desse solo fértil que ele deixou para a gente. Então, ele trabalhou muito para deixar esse solo preparado para os outros que vieram depois, né? Então, eu acho que agora que ele poderia estar num outro momento, eu acho que ele ia gostar da gente poder expandir esse conhecimento, né? Como ele sempre pensou grande, né? Que a gente pudesse, então, ampliar isso e levar isso para outras pessoas, compartilhar. Cris, Zizica, queria agradecer vocês. É um privilégio para nós, privilégio para mim. Gosto muito de ouvir sobre como tudo começou, ouvir sobre o seu Vasco. A Cris já comentou algumas vezes que a gente ia se dar muito bem se a gente tivesse tido mais contato, tenho certeza que sim. É um privilégio para nós contar a história do seu Vasco. A gente está no mês do Setembro Verde, de lutar pelos direitos da pessoa com deficiência. Essa é uma bandeira que a gente sempre levantou e vai continuar levantando. Eu, Felipe, a nossa empresa. E é um orgulho imenso contar a história e poder, né, de certo modo, homenagear o seu Vasco e tudo que ele contribuiu para uma mudança cultural e que influenciou vocês e que nos influencia e que vai continuar influenciando as pessoas para quem a gente contar a história dele. Eu que agradeço, né? Obrigada a vocês. E como o Vasco falava bem, muito trabalho, né? Valeu a pena, bem, tudo isso? Valeu sim, bem, valeu a pena. Acho que é isso que a gente tem que falar, né? Valeu a pena. E agradeço de ter compartilhado esse universo com ele também, né? Sim. Tenho que agradecer, Felipe, assim, acho que lutar pela pessoa com deficiência é um dever de todos nós, e acho que você e sua equipe fazem isso muito bem. Se a gente puder plantar, né, a sementinha da neurodiversidade enquanto existência humana na cabeça de cada um, né, que cabe todo mundo, e a gente tem que ter um olhar para as diferenças como fazendo parte da vida e da nossa vida, acho que é o maior legado que a gente pode deixar, né, porque aí a gente se torna de fato inclusivo, que a gente, né, acho que cumpre o que a gente tem que fazer. Perfeito. Muito obrigado pela disponibilidade de agenda de vocês, por compartilhar essa história conosco. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Moradia, do Ciente, em todas as redes sociais, Moradia Novo Tempo, do Ciente Ecoterapia Novo Tempo, vocês vão acompanhar um pouquinho de como é esse trabalho e sentir a energia que é aquele lugar. Cris, Zica, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, vocês nos encontram em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo agora também. A gente está em evolução para oferecer cada vez mais um conteúdo para essa nossa comunidade que consome o podcast e que depois reporta para a gente vários insights que tiveram. E, Felipe, mas o que tem a ver com empreendedorismo, com negócios, essa história? Tem tudo a ver. Porque empreender é ter esse propósito. Se você não tiver o propósito de deixar um legado, não é por começar um negócio, não é por vender uma caipirinha que você vai ter o sucesso, e sim por você consolidar um negócio, né? Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Encerrar a transmissão.